Olá. Bom, como diz a canção, aqui me tens de regresso para dizer-lhes novamente que a entrevista maravilhosa que vou apresentar agora, infelizmente, tem algumas interrupções, porque a internet continua caída no mundo inteiro, devido à crise que estamos passando. Infelizmente, é assim. Então, bom, peço desculpa ao público porque a entrevista está um pouco cortada, às vezes o som está meio falhado, mas enfim, é uma entrevista muito bonita, um documento, né? Porque eu entrevistei o chefe do executivo da cidade de Congonhas, do Campo, Minas Gerais, Brasil, uma das cidades mais importantes do Brasil, uma cidade histórica. José de Freitas Cordeiro, Zelinho, prefeito de Congonhas. Eu o entrevistei, acabo de entrevistá-lo e, como sempre, foi muito atencioso, muito carinhoso comigo e me respondeu todas as minhas perguntas, né? Já é a segunda vez que eu o entrevisto. Eu estive em Congonhas no ano passado, eu o entrevistei na própria prefeitura, né? Bom, nós conversamos um pouco sobre a situação da cidade neste momento, né? Digamos que Congonhas é uma cidade que representa a típica cidade de interior do Brasil, né? É uma cidade mais como qualquer outra, então é uma representação de uma cidade brasileira do interior, porque geralmente todas as abordagens no jornalismo têm sido para as grandes cidades, as capitais, as metrópoles, né? Então, bom, eu gostaria de saber um pouco o que acontece numa cidade de porte pequeno, né? Como é Congonhas, embora seja uma cidade muito importante pelo turismo e também por ser uma cidade dentro do mundo da mineração, né? É o negócio que move a cidade. Então, enfim, conversei com o prefeito, lhe perguntei qual é a abordagem da cidade, qual é a linha da cidade, né, nesse momento na administração da crise, um momento em que existem, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, né, existem duas correntes principais, né, aquela que quer que as pessoas vão trabalhar e aquela que prefere que as pessoas fiquem em casa mais tempo bom, se coloca aqui em discussão né, a saúde e a economia. Enfim, nós conversamos um pouco disso com o Zelinho também. Eu lhe perguntei sobre as finanças da cidade, se a cidade comporta, né, esse desfalque financeiro. Perguntei sobre as pressões que ele recebe como chefe do executivo, se ele pode, como ele administra isso, e também lhe perguntei como é a relação de Congonhas com as cidades vizinhas, né, se existe uma espécie de programa buscando a sinergia administrativa, né, inclusive para reduzir custos e esforços dos recursos, né. Bom, uma entrevista muito bonita. Zelinho está completando seu segundo mandato no final do ano pelo PSDB e tem feito uma administração de muito sucesso na cidade de Congonhas. A cidade realmente está bastante bem, está muito renovada. Eu gostei muito de ver a cidade quando eu estive pessoalmente. Bom, era um sonho dele ser prefeito da cidade, a cidade que ele nasceu, é a cidade onde tenho também parte da minha família materna, a cidade que é minha raiz, de certa forma, né, porque minha avó era daí, era a cidade onde eu passei toda a minha infância, então tem um valor muito especial para mim falar de Congonhas. Me emociona muito, porque realmente é, eu estive em Congonhas no ano passado e eu dizia ao Zelinho, né, naquele momento que eu estive, eu fiz uma entrevista com ele na prefeitura, e eu dizia que eu me sentia como no livro do Gabriel Garcia Marques, aquela cidadezinha de Macondo, né, onde toda aquela família complexa, cheia de coisas estranhas, né, e bonitas, ao mesmo tempo diversas, enfim, mais ou menos é assim, né, a nossa família, os Cordeiros e os Freitas, que são duas famílias bastante tradicionais da cidade de Congonhas. Bom, eu passei a minha infância toda aí de férias, cresci nessa cidade, cresci indo a essa cidade, né, visitar os meus avós e a minha família inteira. E o ano passado eu tive a oportunidade de ir a essa cidade, onde já estava na administração o Zelinho, que é meu primo, além do mais, né, eu deixei isso, eu preferi falar isso na entrevista também para ser transparente, né, porque não tem como não falar, até porque tenho muito orgulho disso, muito orgulho do Zelinho. É uma pessoa que eu admiro muito desde pequeno. Desde pequeno é uma pessoa que eu admiro, porque ele é um empreendedor. Eu era criança e ele já tinha esse sonho de ser prefeito da cidade. Inclusive, numa das eleições,
que ele participou. Eu até cheguei a compor um jingle para ele. Lógico, eu era pequeno, eu nem lembro mais disso, mas eu já comentei com ele isso 2 vezes. Bom, voltando então, é uma pessoa que me inspira muito, porque sempre foi uma pessoa muito focada nos seus projetos, nos seus objetivos, né? E realmente, desde sempre. Na família sempre tem pessoas que são pessoas que inspiram, né? E bom, e aí estava, era o seu projeto, a sua meta, né? Ser prefeito da sua cidade querida, que ele ama tanto, que ele cuida tanto, e ele conseguiu. E isso me deu muito orgulho. Bom, então a primeira parte da entrevista eu conversei um pouquinho como primo, depois saí desse papel, entrei no rol de jornalista e entrevistei o chefe do executivo da cidade de Congonhas. Nessa entrevista que agora mesmo vamos compartilhar com vocês, e peço novamente desculpas ao público, porque a entrevista está muito recortada, a conexão cai e volta, e bom, enfim. Mas, como eu sempre digo, não podemos nos deter agora, porque uma coisa funciona ou não funciona. O mundo está todo caído e é assim que deve ser. Devemos seguir adiante, seguir adiante, seguir adiante. Então, vamos publicar a entrevista ainda assim. Então, agradeço ao Zelinho novamente e também a toda a Prefeitura de Congonhas, porque eu estive na Prefeitura no ano passado, fui muito bem recebido por todo o pessoal da Prefeitura, me trataram muito bem, a assessoria de imprensa do Zelinho, fizemos entrevista, fizemos um passeio, fomos visitar o museu, realmente muito, muito, muito legal também. Quero mandar um beijo também para minha tia Neiva, porque ela me visitou na prefeitura e trouxe para mim o tratado das novas regras da língua portuguesa que eu tinha pedido para ela, ela levou para mim na prefeitura e isso me marcou muito também. Enquanto eu vou contando isso, as imagens vão vir na minha cabeça, né? Bom, então esse foi o meu momento pessoal de compartilhar com vocês o que significa essa cidade para mim, Congonhas do Campo, onde estão ali todos os profetas, essa cidade sacra, essa cidade misteriosa, que a gente sente uma coisa diferente ali, uma espiritualidade elevadíssima, né? Onde eu tenho as melhores recordações, sobretudo dos meus avós, meu querido vovô Luiz e vovó Marieta, onde quer que estiverem nesse momento. Bom, os convido então a compartilhar essa linda entrevista com Zelinho José de Freitas Cordeiro, atual prefeito da cidade de Congonhas do Campo, Minas Gerais, Brasil. Bom, eu tenho o prazer de entrevistar o Zelinho, prefeito da cidade de Congonhas, Congonhas do Campo, de Minas Gerais. Devo dizer que é meu primo, faz parte da minha família, com o qual, logicamente, eu tenho um carinho especial de toda uma vida, né? Mas, bom, agora, a partir de um determinado momento, agora a gente vai começar essa entrevista e não vai ser mais o meu primo, vai ser o prefeito. Nós vamos ter agora uma interação de jornalista e chefe do executivo. Então, primeiramente, Zelinho, muito obrigado por participar comigo dessa entrevista. É uma honra entrevistá-lo novamente. Um abraço, meu primo Jansen. Deus que te abençoe, né? Aí na Rússia, te proteja sempre. Você que está sempre viajando pelo mundo todo. Agora menos. Agora tá Oi, Jansen, ontem eu assisti a sua entrevista com a Maristela, achei fantástica, viu? Parabéns. Eu sou fã do JK, do Juscelino Kubitschek. Eu, quando tinha 6 anos, né, quando o Juscelino veio inaugurar a BR-3, antiga BR-3, hoje BR-040, ele passou aqui em Congonhas, no Trevo, fez um discurso no Trevo, e eu tinha uns 6 anos mais ou menos, eu fui com meu pai para ver o discurso do JK para inaugurar a BR-3 aqui em Congonhas. Ele parou no Trevo, fez um discurso, e depois, na década de 70, ele foi para a ninfa do Edson. É mesmo? Engenharia. O Edson vai lembrar muito bem. Ele foi para a ninfa da primeira turma de engenharia da PUC. Né? Eu estava na formatura, ele fez um belo discurso lá na primeira turma da PUC de engenharia, quando o Edson formou. Então, são as boas lembranças que eu tenho do JK, as 2 vezes que eu vi o JK. Né? Uma foi aqui, na inauguração da BR-3, acho que em 1957, se eu não estou enganado. Ele era presidente nessa época, em 57, né? Ele era presidente do Brasil. Presidente do Brasil, quando inaugurou a BR-3, ligando Rio a Belo Horizonte, Brasília. Que hoje é a BR-40, né? Não tinha Brasília ainda, né? Não tinha Brasília ainda. Não, em 57 não. Em 57 não. Existia já Brasília, mas não estava inaugurada ainda, né? Estava em construção. Que bom, Zelinho. Fico feliz. Então, bom, aí está
Bom, para o público eu vou explicar um pouco. Ele está se referindo à entrevista que eu publiquei com Maristela Kubitschek, filha do presidente Kubitschek, porque foi no contexto da comemoração dos 60 anos de Brasília, nessa semana, e justamente, bom, a gente tinha feito a gente tinha encontrado na Embaixada do Brasil em Paris, quando surgiu a ideia dessa entrevista, que ela tinha... Foi um evento para recuperar os direitos caçados durante a ditadura, né? Mas, bom, enfim. E, bom, Maristela Kubitschek também é do PSDB? Como você, Zelinho? É do PSDB. Do PSDB. Vamos lá. E por pouco ela foi presidente da República, né? Porque ela foi convidada pelo Collor para ser a vice na época do Collor, quando o Collor foi candidato, foi presidente. E ela não aceitou, o Itamar Franco, né? Aceitou e chegou a ser a presidência da República. Mas a primeira a ser convidada foi a Maristela Kubitschek. Acho que foi a Márcia, mas não sei. Mas foi isso. Inclusive... Foi a Márcia? Agora estou em dúvida. Inclusive... Foi uma das filhas do JK. Eu lembro da dona Sara subindo ao palanque com Collor, isso é verdade. Inclusive, sim. Não, a Maristela que foi convidada para ser vice na época. Que bom que você... Fico feliz que você tenha assistido a entrevista dela, que tenha gostado, fico muito feliz. Vamos ver se algum dia a levamos em Congonhas, então, né? Vai ser um prazer. Vai ser um prazer receber a Maristela aqui. A avenida principal de Congonhas, né, quando o JK veio inaugurar a BR-3, ele também asfaltou lá do Trevo até o centro de Congonhas. Uhum. E a avenida recebeu o nome da mãe dele, Júlia Kubitschek, que chama Avenida Principal de Congonhas. E a praça principal também, onde que hoje é a prefeitura, chama Praça JK. Tem um busto do JK aqui no centro de Congonhas. Então vai ser um prazer receber a Maristela aqui, prestar uma homenagem para ela. Vou falar com ela e a levo se ela quiser, até porque eu quero voltar a Congonhas. Eu estive em Congonhas no ano passado, fui muito bem recebido, conheci o novo museu de Congonhas, né? Estive com familiares, com o Zelinho também. Foi bom vê-lo como prefeito, né? Porque foi um sonho que você sempre teve desde criança, né? Desde pequeno, né? Criança não, mas desde jovem, né? Desde pequeno, porque você... Aliás, uma coisa que você não lembra, você não deve lembrar, eu acho que até te falei uma vez. Quando eu era muito pequenininho, eu cheguei a fazer uma musiquinha, um jingle para sua campanha. Você já me falou. Eu devo lembrar disso, aliás, eu tenho que lembrar, mas enfim. Vê se você lembra. Vê se você lembra. Tenho. E vão gravar esse jingle, né? Eu vou tentar. Senão eu faço outro, não tem problema. Mas é isso aí. Bom, primeiramente, então, muito obrigado, Zelinho, por aceitar compartilhar comigo, né, um pouco de informação. Eu acho que nesse momento é muito importante a gente compartilhar com o público, né, de forma responsável, né, porque tem muita divergência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, bom, a partir de agora eu vou esquecer que nós somos primos, logicamente, nós vamos exercer uma função. Vou tratá-lo de senhor, porque eu respeito a investidura, ele é chefe do gabinete, eu quero respeitar, para mim é importante respeitar a investidura que ele tem, então agora deixo de ser primo por um instante. Vamos lá, vamos lá. Então, fique à vontade. Por favor, eu gostaria de saber, primeiro, bom, que o senhor nos dê um pouco um panorama geral da situação, como está aí agora em Congonhas, precisamente, na cidade de... A pandemia que pegou, né, todos de surpresas, porque chegou na China no início do ano passado, e se fosse no Brasil a situação seria bem pior. Ainda bem, né, que nós tivemos algum tempo para preparar, né? A rede hospitalar do Brasil ela é muito frágil, né? Investiram muito aqui nos últimos anos em estádio de futebol, em aeroportos, que é importante, né? Gastaram milhões e milhões em estádio de futebol, mas esqueceram a nossa rede hospitalar, né? A demanda de leite CTI é enorme aqui em Minas Gerais e no Brasil. E com isso deu um tempo para a gente preparar um pouco, né, as nossas redes hospitalares nesses 4 meses da pandemia, né? E estamos investindo muito aqui em Congonhas, estou investindo muito no nosso Hospital Bom Jesus com recurso próprio. Existe o compromisso do governo de investir aqui com equipamentos, né? Mas até agora não chegou nada. Eu estou preparando a minha cidade, né, com leitos de CTI, porque a gente sabe que a pandemia vai chegar, né? As 2 cidades aqui, que São Paulo, que é perto de Belo Horizonte, de Congonhas, está a 500 quilômetros, o Rio, 350 quilômetros, né?
são as duas cidades, os dois estados, né, do sudeste do Brasil, onde tem mais casos. E vai chegar em Belo Horizonte, a gente sabe muito bem disso. Então, nós estamos preparando a nossa rede hospitalar aqui em Congonhas, a UPA, né, com os leitos de CTI, porque, porventura, alguém precisar, né, de ser entubado, a gente tem esse suporte aqui. Mas estou de quarentena, eu estou em casa, nesse um mês que eu estou despachando aqui em casa, né? A cidade está toda com o comércio fechado, né? Porque nós temos hoje, Jansen, nós não temos um medicamento, né, para coronavírus, né? Nós não temos, né, em todo mundo, nada que cure, né, o coronavírus. Nós temos o quê? São o isolamento social, né, e a máscara, o uso de máscara. O que tem dado certo no mundo todo, né, é o uso de máscara, nós estamos vendo. Você vê que Portugal, né, nós tivemos poucos casos aí em Portugal, tiveram poucos casos em Portugal, porque eles fizeram isolamento social. Né? Muitos países, como a Austrália, né, também pela mesma forma, Nova Zelândia também, né? E o Portugal é coladinho na Espanha. Espanha, mais de 20 mil pessoas morreram na Espanha. Né? Vocês veem que o isolamento social, né, é o melhor remédio hoje para o coronavírus. Então, nós estamos em isolamento social. Estou, aos poucos, liberando alguns comércios aqui em Congonhas, né? Mas a pressão é muito grande, muito grande. Isso que eu queria falar. Não é fácil, né? Porque a gente sabe, é uma cidade pequena, cidade de 55 mil habitantes, Congonhas. O comércio depende muito da nossa economia, depende muito da prefeitura, do pagamento dos funcionários, das mineradoras, e ficar um mês com as portas fechadas não é fácil, é muito difícil. Né? Eu tenho feito várias reuniões, né, com os comerciantes, explicando a situação, que é um momento agora de isolamento social. Não tem outro remédio, não existe vacina. A vacina, se descobrir agora, só vai chegar a vacina dentro de 1 ano, 2 anos, né, para a população mundial. Então, o único remédio hoje ainda é o isolamento social. Por isso que nós não tivemos casos ainda confirmados aqui em Congonhas, graças a Deus, nenhum caso confirmado. Temos mais de 400 casos suspeitos, que as pessoas ficam isoladas nas suas casas, sendo acompanhadas pelos médicos aqui da nossa rede. Nós temos um call center, um telefone, que as pessoas ligam para esse telefone, que tem todas as informações de médicos, né, para que as pessoas não vão até o hospital, não vão até a UPA. Se, porventura, estão com coronavírus, podem contaminar outras pessoas. E, se não tiver, pode ser contaminado também. Né? Então, nós estamos cercando aqui, Congonhas, fazendo um trabalho muito bom com a nossa Secretaria de Saúde, né? E equipando o hospital. Eu estou investindo no hospital, ainda bem que eu comecei o investimento aqui há 2 anos atrás, 2.000 metros quadrados de construção, sabe? Fazendo um anexo que nós estamos fazendo no Hospital Bom Jesus. E justamente agora, né, a inauguração estava prevista para julho, mas estamos acelerando para a gente entregar agora, no mês que vem, 10 leitos CTI, em um hospital que vai ter 120 leitos para atender a população. Esse anexo que nós estamos fazendo vai ficar exclusivamente para a pandemia, que a gente calcula que o pico deve chegar aqui no mês de junho. Né? Não chegou ainda no mês de junho. Zelinho, eu gostaria de perguntar, nesse momento nós estamos vivendo um momento de divisão política no Brasil e no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Muitas pessoas, né, um setor da política prefere ser mais pró-abertura e outro setor é mais conservador, né? Nós tivemos aí no Brasil recentemente a demissão, a exoneração do ministro Mandetta e tudo. Eu gostaria de saber quais são as pressões que o senhor sofre na cidade, quais são as pressões que a sua administração sofre, porque certamente um setor da cidade de Congonhas deve pressioná-lo para forçá-lo a uma abertura, outro setor deve pressioná-lo para forçar o confinamento, né? Quais são as pressões que você sofre como chefe e como você lida? Hoje, Ian, você tem que ser muito firme nesse momento. E eu tenho sido. Né? Eu tenho um comitê aqui de emergência, onde participam os juízes, 2 juízes, 2 promotores, o comandante da Polícia Militar, 2 secretários. Né? E a gente discute todos os dias os casos,
as aberturas que nós estamos fazendo aqui. Então, eu tenho esse respaldo também, né? Muito importante você dividir as responsabilidades. Com certeza. Né? Não que eu não tenha coragem de tomar uma posição, né? Mas a gente tem que dividir também essa responsabilidade, porque é um caso novo. Ninguém, né? Esse vírus está pegando todo mundo numa situação que ninguém sabe. Não tem precedentes, não tem precedentes. Social, se é melhor a máscara, ou se vamos liberar para a gente não acabar com a economia. Então, é muito difícil você tomar uma posição, uma decisão. Né? Então, eu tenho ouvido muito também aqui a Secretaria de Saúde, né? Os epidemiologistas aqui nossos, né? As informações. Então, eu tenho sofrido muita pressão, sim, de vereadores, alguns vereadores, né? Que sofrem a pressão também da população, principalmente dos comerciantes. Né? Nas redes sociais, né? Muitas reclamações do comércio, mas a vida tem que estar em primeiro lugar. Esse é que é o meu ponto, certo? A vida tem que ser preservada, custe o que custar. Né? Mesmo comércio amanhã, recupera. Comércio amanhã recupera, daqui 1 mês, 2 meses, recupera, mas a vida não. E a gente sabe que se uma pessoa for para o tubo, né, for para um CTI, em 2 dias aí pode chegar a óbito, como nós estamos vendo aqui. No Brasil, hoje, morreram mais de 400 pessoas. É recorde hoje no Brasil. 3.300 pessoas já morreram aqui no Brasil. Só está começando. Né? Essa que é a minha grande preocupação. Porque a nossa rede hospitalar é muito fraca no Brasil. Imagine bem, os Estados Unidos, que é um país com a tecnologia de ponta do mundo, né? O país com a economia que é os Estados Unidos, já morreram mais de 40 mil pessoas. Imagine no Brasil. Meu medo é isso. Rio de Janeiro, aquelas comunidades, né? Pessoas que moram num barracão, né? Às vezes 10 pessoas num barracão. Então, é muito preocupante a situação no Brasil. Eu tenho muito medo, né? Quando o pico começar a subir, e vamos ter aqui um problema muito sério, porque nós não temos uma rede hospitalar adequada que dê suporte com tantos respiradores que nós vamos precisar para salvar vidas, né? Como aconteceu na Itália. Lá eles estavam, às vezes, escolhendo a pessoa, qual que eu vou entubar. Né? Isso vai acontecer aqui, infelizmente, viu, Jansen? Isso vai acontecer, né? Pela estrutura que nós temos aqui, que é muito fraca na rede hospitalar. Apesar que o SUS, né? O SUS é muito bacana, né? Principalmente na atenção básica, atenção primária, é muito importante, né? O sistema SUS de saúde aqui do Brasil. Mas nós não temos investimento, não tivemos investimento na rede hospitalar. Você conhece bem Belo Horizonte, os nossos hospitais de Belo Horizonte têm 40, 50 anos. Né? Poucos hospitais, né, aqui em Belo Horizonte, nos últimos 10 anos foram construídos, poucos hospitais, 1 ou 2. Né? Então, é muito fraca a nossa rede hospitalar no Brasil e nós vamos sair, quando a gente sair dessa, nós vamos, eu tenho certeza, com uma nova visão. Né? Nova visão de todos, dos políticos, né? Vão ser mais solidários também, eu tenho certeza disso. Nós estamos aprendendo muito nesse momento a solidariedade. Com certeza, tem precedente. Muitas pessoas ajudando, sendo solidários, muitas empresas sendo solidárias nesse momento de dificuldade que o país está passando. Mas a política, hoje o Sérgio Moro, né, as notícias aqui, que pode cair, porque o presidente exonerou, né, o segundo homem do Ministério do Sérgio Moro, né? Presidente o segundo homem, o presidente da Receita Federal, me parece, né? O diretor da Receita Federal, e o Sérgio Moro está para cair a qualquer momento, se o Bolsonaro não voltar atrás. Então, é muito complicado, né? O Bolsonaro na rua, né? Desrespeitando, né? O Ministério da Saúde, como desrespeitou o ministro. É difícil, é muito difícil. E está complicado. Aqui no Brasil está complicado. Porque quando o presidente vai para a rua, né, enfrentando todas as autoridades sanitárias, né, falando que é uma gripezinha, as pessoas acreditam. As pessoas acreditam. Né? Isso é triste. Quem tinha que dar exemplo seria o presidente da República, né? Dar exemplo, né? Nesse momento, mesmo que ele não acreditasse, mesmo que ele achasse que é uma gripezinha, mas ele tinha que dar o exemplo. Né? Zelinho, como respeitando o Ministério da Saúde, né? Então é complicado. Quando ele vai para a televisão e fala que é uma gripezinha, as pessoas não acreditam que possa acontecer.
aqui no Brasil. Como a cidade de Congonhas, ela está resolvendo, como ela está enfrentando, há um déficit de orçamento, como vocês estão enfrentando as finanças, não? Em que medida isso afeta as finanças, as reservas da cidade, e até que ponto a cidade consegue resistir a isso, e qual é a participação da prefeitura enquanto a cidadania, né? A prefeitura tem ajudado alguns trabalhadores, há programas para as pessoas que não têm condições. Como vocês estão lidando com a parte financeira? Bom, seguimos aqui, estamos entrevistando o prefeito de Congonhas, Zelinho, prefeito pelo PSDB. Estamos falando sobre a crise do coronavírus e como a cidade de Congonhas, né, representando, na verdade, as cidades brasileiras, como a cidade está reagindo à crise. Eu gostaria de pedir desculpas ao público, porque nós tivemos um corte agora, a internet está sobrecarregada em todo o mundo, e infelizmente a gente é vítima disso também. É difícil fazer uma entrevista como essa, que precisa de muita conexão, e a conexão caiu. Eu digo isso porque vai haver uma edição aqui. É sempre bom dizer que não é que estamos cortando nada, né? Sobretudo quando entrevistamos um político, é bom explicar isso, né? Bom, Zelinho, eu perguntava ao senhor como o executivo de Congonhas está afrontando a crise do ponto de vista financeiro. Os cofres aguentam, a cidade ela está derivando ajuda a alguns setores da população. Quem financia isso? Vocês têm dinheiro em caixa? Como é a parte financeira no momento desses? Como vocês estão reagindo e como está, né? Como estão as finanças? Como se consegue sobreviver a isso financeiramente, né? Ou a cidade vai ter que se endividar? Não, Jansen, Congonhas tem uma receita boa, né? A nossa receita aqui é em torno de 30 milhões por mês, em média, né? Devido às mineradoras que nós temos aqui. As maiores mineradoras do Brasil estão aqui, Claro, que é a Vale, claro. e a CSN, né? CSN. Então, eles batem recorde aí praticamente todo ano de venda de minério de ferro. Isso tem ajudado muito a nossa cidade. O ICMS, também é uma receita alta que nós temos aqui, deve cair, né? Com a paralisação das empresas aqui, né? Estão diminuindo muito, a Gerdau está diminuindo, que a Gerdau também, parte da Gerdau é Congonhas, a Gerdau aqui na vizinha cidade de Ouro Branco. Ela está entre as duas cidades, Congonhas e Ouro Branco. Ela está diminuindo muito a sua produção de aço. O ISS também, que é um recurso também do município, arrecada, né? Também deve cair bastante. Então, até hoje, nós estamos cumprindo com os nossos compromissos em dia, né? Com a folha de pagamento. Eu nunca passei de um mês para o outro com o pagamento, pago dentro do mês, até hoje. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses, com essa queda que nós vamos ter aqui de ICMS e de ISS. O royalty do minério não, porque a venda continua para a China, a todo vapor, o dólar está aumentando também, né? O dólar está aumentando, bateu a casa dos 5,30 agora, ou 5,40, me parece. Então, deve até aumentar a venda do minério, o valor de arrecadação dos royalties do minério. Então, a nossa preocupação é com o ICMS e com o ISS, né? Mas nós estamos em dias com as nossas obrigações, com os terceiros, né? Com as obras que nós estamos fazendo, muitas obras aqui. Nós estamos concluindo um teatro municipal que é espetacular, né? Com muitas obras, muitos ginásios poliesportivos, mas graças a Deus, né? Estamos em dia até agora. Minha preocupação é da agora para frente, né? Não sei o que vai acontecer. Até quando? Até quando vai essa pandemia, essa situação? Claro. E quais são os grandes desafios agora da cidade? Mais do ponto de vista sanitário, do ponto de vista social? As pessoas entenderam como a cidadania... Com essa crise, muitas pessoas vão perder emprego, não tem dúvida nenhuma, né? Então, a pobreza deve aumentar, deve aumentar. Nós estamos dando total atenção, né, às famílias aqui, com a nossa Secretaria de Assistência Social. Nós estamos com as nossas escolas todas paradas também, todas, né? E aqui nós temos horário integral em todas as escolas, né? Onde a criança alimentava na escola. Tinha um café da manhã, uma refeição, um almoço e um lanche à tarde. Então, nós vamos dar um cartão agora, a partir do mês que vem, em torno de R$ 52,
para todas as crianças, né, um cartão de alimentação para os pais, né? Nós temos 7.000 alunos aqui, nós vamos dar esse cartão a partir do mês que vem. Se ficar aí 2 meses sem aula, vamos dar 2 meses de cartão alimentação. É uma ajuda que nós estamos dando também para as crianças que tinham alimentação nas escolas aqui. Então, é uma situação que nos pegou aí de surpresa, todos nós aqui, uma surpresa, o mundo todo. Então, não só Congonhas, mas o mundo, né? Não sabe como nós vamos sair dessa, o que vai acontecer depois dessa pandemia. É verdade. Zelinho, e a cidade de Congonhas, ela está interagindo com as cidades vizinhas? Existe alguma forma de se... Sim. Nós temos aqui as maiores cidades, que é Lafayette, próximo a Congonhas, uma cidade de 150 mil habitantes, mais ou menos, e Ouro Branco, outra cidade também de 40 mil habitantes, né, que é bem próxima de Congonhas. Todas as nossas decisões estão sendo tomadas em conjunto, né? Quando eu faço um decreto, aqui eu passo o decreto para o prefeito de Lafayette, ele também passa para mim, passa para o prefeito de Ouro Branco, para a gente tomar as decisões em conjunto. Fechamento, por exemplo, do comércio. De nada adianta se eu fechar o comércio aqui, o comércio de Lafayette estiver aberto. As pessoas vão pegar o carro e vão para Lafayette, uma cidade bem próxima de Congonhas. Ouro Branco, pela mesma forma. Então, as decisões têm sido em conjunto das 3 cidades. Isso eu acho que é muito importante para a gente fazer esse cercamento aqui do coronavírus. Lafayette, já tiveram aqui 12 casos, né, de pessoas que estão com coronavírus. Isso nos preocupa um pouco. Quando você tem 12 casos, com certeza você tem 80, 100 casos. Muitas pessoas assintomáticas estão com coronavírus, mas estão assintomáticas, né? Não apresentam sintoma nenhum, né? Então, isso acontece muito, né? Bom, estou conversando com Zelinho, prefeito de Congonhas do Campo, Minas Gerais. Bom, Zelinho, eu gostaria de... Primeiramente, peço desculpas novamente ao público, a conexão está ruim, mas como eu sempre digo, nesse momento onde tudo funciona mal, a gente tem que continuar para frente, não podemos parar nem pela internet, né? É assim que a gente consegue tocar o barco para frente. Zelinho, eu ontem comentei com uma amiga da Argentina, que eu ia entrevistar o prefeito de Congonhas hoje, é uma pessoa que estuda o Brasil, que gosta de Congonhas, que havia me pedido alguma informação histórica, eu cheguei a comentar. Aí ela me pediu para fazer uma pergunta para o senhor, para os argentinos. Eles vão assistir esse programa depois e vão usar a sua resposta lá no Instituto de Cultura Brasileira, que está vinculado com o Consulado Brasileiro em Buenos Aires. Então, a pergunta que a Maricel Cunhata lhe transfere desde Buenos Aires, em nome de seus colegas, eles gostariam de saber quais são os principais atrativos turísticos da cidade, o que representa Congonhas para o Brasil, para um estrangeiro que não conhece o Brasil muito, que não conhece, como você poderia apresentar Congonhas lá para fora? Um abraço aí para os nossos amigos de Buenos Aires, argentinos, né? Congonhas é cidade patrimônio cultural da humanidade, pelas obras do Aleijadinho, né? Os profetas em Pedra Sabão, que estão no adro aqui da Igreja Basílica, né? É considerado a imagem de Minas, né? Imagem de Minas. Muitos turistas vêm a Congonhas do mundo todo para conhecer, né? As figuras que ficam nas capelas, né? São 6 capelas, são 63 figuras em cedro, né? Desde a Santa Ceia até a crucificação, né? Então, são obras maravilhosas que nós temos aqui do Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. Quem não conhece Congonhas, vale a pena conhecer. A Praça da Basílica é uma praça maravilhosa, onde ficam os 12 profetas. E nós temos coladinho também com a igreja o Museu de Sítio. O Museu de Sítio é um museu que representa, dentro do museu, todas as figuras que nós temos do lado de fora, que é um museu aberto, né, das obras do Aleijadinho, né, que interage com as obras que ficam do lado de fora. É um museu também que recebe vários visitantes do mundo todo, né? É um museu que foi construído, começou a sua construção dentro de 10 anos, nós inauguramos há 3 anos, museu representativo aqui para a nossa cidade, porque ele retrata as obras que nós temos do lado de fora do museu, que são as obras do Aleijadinho. Então, vale a pena conhecer Congonhas, cidade patrimônio cultural da humanidade. Quem não conhece, vale a pena vir conhecer. Será um prazer receber vocês aqui da Argentina. Perfeito, aí está o convite ao público aí. Que chique, que luxo. Bueno, para todos los amigos argentinos, ahí está la invitación del alcalde de Congonhas del Campo, em Minas Gerais. Zelinho, querido Zelinho, muito obrigado por haver participado.
muita honra para mim entrevistá-lo e eu tenho muito orgulho do seu trabalho, porque eu conheço de perto, né? E confiança absoluta na sua honestidade, integridade, na sua dedicação. Eu sei que você ama essa terra, que é a nossa terra, né? Terra dos meus ancestros. Realmente, então eu quero agradecer ele especialmente. Muito obrigado e saudações a toda essa gente linda de Congonhas. Espero estar aí muito breve, né? Já quando possamos nos ver, abraçar, compartilhar um cafezinho, enfim, comer pão de queijo. Tomara que esses tempos voltem rápido, né? Foi um prazer muito grande, Jensen, falar com você, meu primo querido e amigo, né? Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Essa pessoa maravilhosa, muito inteligente, né? Que orgulho aqui da nossa família. Pode ter certeza disso. Principalmente para sua mãe, Maria Olívia, né? Tenho orgulho muito grande de você, pela sua inteligência, sua integridade, né? Seu carisma, a sua bondade e a sua amizade. Que Deus continue te abençoando, te iluminando. Muito obrigado. Foi um prazer muito grande dar a entrevista para falar com você e com os seus ouvintes, né? Que assistem o seu programa. Um prazer muito grande, viu? Muito obrigado, muito obrigado.